Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês a respeito do nome de um atacante que, segundo informações, está próximo de ser anunciado como nova contratação do Leão para 2026. Também quero conversar com vocês a respeito da entrevista aí do atacante Iago Pikachu, nova contratação do Leão, inclusive falou aí, né, sobre o seu passado, também falar sobre os problemas aí do sócio torcedor e um alerta para você que vai aderir ao programa e falar um pouco mais sobre a pré-temporada do Leão, que começa hoje lá no CT do Retrô, em Camaragibe. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Em breve tem a nova meta de inscritos e também os próximos prêmios que nós iremos sortear para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, vamos iniciar esse vídeo aqui falando sobre a pré-temporada para o Clube do Remo, que inicia neste sábado, às 7 horas da noite, lá no CT do Retrô, em Camaragibe, Pernambuco, na região ali metropolitana do Recife. Agora há pouco, no canal do Giuseppe Tomás, né, o Tomazão TV, o Dr. Jean Clay deu uma entrevista para lá, para o Tomazão, e trouxe um ponto importante neste conteúdo, de que o Remo vai investir no seu staff de fisioterapia, fisiologia e também de nutrição, para que o clube tenha mais profissionais e, com isso, acelere o processo da sua pré-temporada. Lembrando, a pré-temporada vai do dia 3 de janeiro até o dia 17 de janeiro, um dia antes da final aí da Supercopa Grão-Pará entre o Clube do Remo e Águia de Marabá, o jogo que abre a temporada para o Clube do Remo em 2026. Isso é importante demais, porque o Remo vai fazer exames de sangue, né, testes físicos aí com jogadores, então é por isso que é muito necessário acelerar esse processo para justamente lá na frente a gente não ter lesões graves, não ter problemas físicos, mas intensos aí durante o ano, né, e o Remo com isso possa cada vez mais utilizar melhor o seu elenco. A gente sabe que a estrutura, principalmente nesse momento, é muito importante. Claro que essa estrutura lá do CT do Retrô vai ser fundamental para o Leão seguir com seu processo aí de preparação para a temporada como um todo. Juan Carlos Osório, que ainda não deu entrevista, né, não apareceu em nada oficial do clube, assim, vestindo camisa, falando para o torcedor, vai estar recebendo os jogadores lá no CT do Retrô, e aí sim a comunicação do Remo deve estar preparando algum tipo de material nesse sentido. Talvez mande até perguntas aí, né, para a imprensa realizar para o novo técnico do Clube do Remo, então vai deixar para isso acontecer, quem sabe, no dia da partida contra o Águia de Marabá, no Mangueirão, no dia 18 de janeiro, às 17 horas. Bom, agora eu quero conversar a respeito do sócio torcedor, né? Ontem a gente gravou aqui o conteúdo, trazendo para vocês os novos planos, os preços desses novos planos aí do programa de sócio. E eu fiz aqui, né, um alerta, até trouxe aqui uma opinião, fiz um apelo aqui ao clube para que melhorasse principalmente a sua comunicação, o atendimento ao seu torcedor, porque não dá para aceitar, cara, todo o tempo que o Remo teve aí para mudar esse programa de sócio, colocar mais pessoas nas lojas para atender, colocar mais pontos pela cidade, principalmente melhorar o funcionamento do site e do aplicativo, que sinceramente está muito ruim. Muitos torcedores estão reclamando, não estão conseguindo fazer pelo site. E ontem eu recebi um alerta de alguns torcedores do Remo que acabaram caindo nisso e estão alertando agora para a galera que vai fazer o plano no cartão de crédito. Quando você vai parcelar, aparece a opção sem juros. Só que quando você vai fazer ali o pagamento e você confirma, está tendo uma alteração no valor e está ficando mais caro no cartão de crédito. Então, eu aconselho vocês ou a irem na sede social, que até o momento é o único local presencial que o Remo está disponibilizando. Aliás, a gente recebeu algumas fotos hoje pela manhã e a sede estava lotada de torcedores que estão indo presencialmente resolver isso, até porque tem esse problema do site e está tendo esse problema também na hora de você fazer o teu plano de sócio torcedor, e está tendo esse valor a mais aí, e eu espero que o Remo resolva.
Outra questão, os torcedores aí que já têm o plano do sócio-torcedor não estão conseguindo aderir ao novo programa. Eles estão reclamando que o clube não está deixando eles aderir ao novo programa. E aqui eu fico, sinceramente, me questionando uma coisa. Por que o Remo faz isso? Sendo que esse torcedor que esteve com o Remo nos piores momentos, esteve com o Remo na Série B, que é óbvio uma divisão abaixo da Série A, por que esse torcedor não tem prioridade na hora de renovar o seu plano, se ele quer renovar? Tudo bem, saiu de uma empresa, foi para outra, mas o clube tinha que ter esse preparo, porque o torcedor ele não quer saber, ele é consumidor e ele quer aderir ao novo programa e não quer ser prejudicado. Por que eu falo isso? Porque tem aquela questão da limitação do número de sócios para o Baianão e para o Mangueirão. Por exemplo, nesse momento, o clube está priorizando os torcedores que querem aderir ao programa, tanto para jogos no Baianão, como também para jogos no Mangueirão. Depois desse prazo ser encerrado, só serão aceitos os planos para jogos no Mangueirão. Ou seja, você que quer assistir jogos do Remo no Baianão e também no Mangueirão, você vai ter que aderir agora, ou depois do prazo, você vai perder e só vai poder assistir os jogos no Mangueirão. Enfim, é uma política que o Remo adotou e dá a entender até que o clube prefere que isso não dê certo e que o Remo venda apenas ingressos avulsos. E mais uma vez aqui reforçando, tá? Para as pessoas que infelizmente não colocam o cérebro para trabalhar ou simplesmente são mau caráteres mesmo, não querem realmente aceitar a opinião da gente, uma crítica da gente, né? E mais uma vez, galera, eu não estou aqui trazendo ataque pessoal, não estou secando, não estou reclamando do clube em si, não estou misturando com o futebol como alguns infelizes ontem trouxeram lá no Instagram, principalmente falando besteira, mas do Remo se aproximar do seu torcedor. Ontem, por exemplo, hoje também pela manhã, você clicava na link da bio do Instagram do Remo e ia para o link antigo do sócio. A gente fez uma reclamação lá e depois disso o Remo acabou atualizando. Então, tá vendo só como a gente criticar, a gente reclamar também surte efeito? Então, que as pessoas de dentro do Remo reflitam sobre isso. E, por favor, entendam que com isso vocês estão perdendo dinheiro, gente. Perdendo dinheiro. O clube está perdendo dinheiro. Não são vocês, não. O clube está perdendo dinheiro. Mas parece que o interesse de algumas pessoas pode ser outro. Pode ser vender ingresso avulso aí, né? O Remo tenha ali o site que venda ingresso um sucesso esse ano e realmente não queira que o sócio decore. É o que está aparecendo. Então, que o clube trabalhe para que essa plataforma do sócio funcione. E eu, de novo, não estou questionando o valor. Eu acho que o valor é discutível. Ou algumas pessoas estão achando caro, outras pessoas estão achando justo. Ok, mas é o tratamento, é a falta de comunicação e principalmente a falta de benefícios para justificar esse aumento. No início de 2025, o Remo cobrou R$ 80 para o sócio, depois aumentou para 100. E agora já começa a cobrando 180. Repito, não é pelo valor, é pelo que o Remo não apresenta de novidades e principalmente a maneira com que o Remo trata o seu torcedor, o seu maior patrimônio. Que isso melhore e o Chaves Remista seguirá sendo o canal aberto para que o clube venha, se manifeste e explique para o torcedor o que pode melhorar nesse programa tão importante que é o sócio, que o Remo pode estar arrecadando muito dinheiro. Para aquelas pessoas que vivem naquela bolha, né, abraçado com o dirigente, que o seu mundinho, aquele número de torcedores ali de 200 pessoas, essas pessoas eu não discuto. Eu prefiro ouvir a grande massa que está bem insatisfeita com o atual programa de sócio-torcedor do Clube do Remo. Beleza? Bom, agora vamos falar sobre o mercado da bola, né, pessoal? Ontem a gente trouxe aqui alguns nomes para vocês, como os meias Patrick, lá do Santos, e o Patrick de Paula, que no momento está no futebol português. Segundo a imprensa local e imprensa também de fora, estariam encaminhados as suas contratações para 2026. Também saiu a informação da contratação encaminhada do Thalisson, zagueiro que esteve no rival. E depois surgiu o nome lá do Maurício Garcês, mas algumas atualizações já dão de conta que o Garcês deve ir lá para o Ceará. Então, se ele prefere jogar a Série B, ok, boa sorte para ele, o Remo está aí ativo no mercado. Outra questão importante, tá? Saiu ontem uma informação, salvo engano, o Tomazão trouxe no seu Instagram, depois o Danilo Dias, lá da Band News de Goiânia, também trouxe essa informação de que o Remo estava encaminhando o empréstimo do atacante Jajá,
que foi destaque do Goiás em 2025, participou da campanha da Série B, jogador muito habilidoso, rápido, joga pelos lados e teria seu nome aprovado aí como empréstimo. Inclusive, o Remo seria uma vitrine para o Jajá futuramente ser vendido aí pelo Goiás, e o clube esmeraldino teria já aceitado as propostas do Remo para esse empréstimo, né? Já chegaria aí como uma contratação para 2026. Tem gente cravando, mas é claro que é sempre bom aguardar o clube anunciar de maneira oficial, mas o acerto com o Jajá, segundo as informações, está encaminhado para a próxima temporada e deve se juntar aí ao elenco lá em Camaragibe. Para encerrar o vídeo, vocês acompanharam aí na Remo TV, né, o Reicast, conduzido pelo Diogo Pugé, uma entrevista com o Iago Pikachu, que falou ali sobre a sua carreira, sobre o seu passado, sobre também a escolinha de futebol do Remo que ele fez parte, né, de futsal, e falou também sobre o Remo ser o time do coração da sua família, falou também que é o time dele de coração. Claro que ele foi muito ali, né, institucional falando sobre o Remo, mas agora passou a encarnação, passou a zoeira, o Remo anunciou o Pikachu, e agora que dentro de campo ele prove, né, o seu talento, prove o seu valor aí, e ajude o clube do Remo nessa temporada de 2026, porque a gente vai estar aqui torcendo para que isso aconteça. Ele vai vestir aí a camisa 22, que acompanhou ele no Vasco da Gama e no Fortaleza, e agora também no clube do Remo, chega aos 33 anos de idade para ajudar o Leão Azul. Ontem teve contato aí com o presidente do clube do Remo, Carlos Teixeira, e também com seu pai, o Carlos Lisboa, na sede do clube, e recebeu a camisa 22 do Leão Azul. Então a gente deseja aqui boa sorte para o Iago Pikachu em 2026. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Não esquece de deixar o like, de hypar o conteúdo, de comentar os assuntos desse vídeo e de verificar também a sua inscrição no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto. Valeu!